De novo, como eu falei na semana passada, quando nós vamos falar de interpretação de texto em língua estrangeira, nós precisamos nos atentar para algumas questões. Primeiro, nós falamos sobre a semelhança entre as línguas. Até aí, ok. Só que essa semelhança torna a interpretação de texto mais fácil? Não. Eu diria que a semelhança, de certa forma, faz dificultar um pouco essa interpretação. Aqui eu trouxe um texto para vocês, simples, para nós fazermos a leitura, conforme eu disse. Não vai dar para interpretá-lo todo aqui, nem para fazer a leitura toda aqui, mas nós vamos tentar abrir aqui alguns caminhos para que vocês consigam depois fazer uma prova de interpretação de texto em língua estrangeira de uma forma tranquila. Antes de nós irmos para o texto, tem algumas dicas para vocês aqui sobre a leitura de língua estrangeira. Tá? Primeiro, leitura do texto. Pessoal, como é que vocês vão interpretar textos de qualquer tipo de texto, seja em português, em língua estrangeira, um texto de geografia, um texto de física? Ah, Vitor, não existe texto de física. É óbvio que existe. De matemática, se você não lê atentamente. Então, o primeiro passo, eu diria, é fazer uma leitura atenta do texto. Segundo, uma releitura. Mas ao fazer a leitura, você vai simplesmente ler? Não. Eu sugiro que vocês façam a leitura e vão assinalando expressões que vocês não conheçam. Lê um texto em estrangeira. Marca, sublinha palavras que porventura você não conheça ou que você tenha dúvida com relação ao sentido, porque são os falsos cognatos que podem confundir. Aí na outra sala fala o seguinte: Vitor, eu vou sublinhar o texto inteiro. Ué, tá, você vai ter mais trabalho? Mas beleza. Se atentem a aspectos gramaticais, como verbos, advérbios, preposições, conjunções, adjetivos. E aí, como é que você vai se atentar a essas expressões, a verbos, advérbios? Porque você sabe eles em português. Tá? Eu parto do princípio que vocês sabem muito bem o que é cada um deles. Mas como eu ainda tenho, eu sei que vocês sabem, mas eu quero relembrar, vamos pegar, por exemplo, advérbio. Todo mundo lembra o que é advérbio, não lembra? Não? Sim, né? Pessoal, simples. Advérbio. Olha aqui. Ad, junto e verbo. Então é junto do quê? Do verbo. Vamos pensar uma coisa rapidinha aqui, olha. Felipe fala muito. Qual que é o advérbio aqui? Felipe fala muito. Então vamos fazer, quando vocês pensam, Felipe habla mucho. Qual que é o advérbio? Hã? Muito. Muito bem, aqui que é o advérbio. Por que é o advérbio? Aqui é muito ou mucho. Porque o advérbio está falando algo do verbo. O advérbio é aquela expressão que modifica ou altera o sentido do verbo ou dele próprio. Adjetivo. Adjetivo é aquela palavra que serve para quê? Para dar características ao substantivo. Pessoal, muito bem, característica. Adjetivo não é palavra que dá qualidade. Ah, Vitor, o adjetivo não dá qualidade? Sim, mas não é só qualidade, característica. Se eu falo o seguinte, Giló é ruim? Ruim é um adjetivo. Mas é uma qualidade? Não, é uma característica, tá? Preposições, conjunções, vocês já sabem. Tá? Não vamos entrar só realmente para lembrar. E na leitura de texto, então, se atentem a esses elementos gramaticais e se atentem também aos falsos cognatos. Vamos falar deles inúmeras vezes. O que são falsos cognatos mesmo? Palavras que se parecem, mas não são. Palavras que parecem algo na nossa língua, em português, mas não são. Palavras que têm a mesma escrita, às vezes a mesma pronúncia, porém em sentidos diferentes. Vamos ver um exemplo aqui, facílimo, rápido. Oficina. Escritório. Oficina em português, a palavra oficina em espanhol significa escritório.
em português. E a palavra em espanhol, escritório, é o que em português? Não, escritório é oficina. É criado mudo do lado da câmera. Exatamente, eu falei semana passada para vocês, eu acho que estou muito repetitivo. Criado mudo, tá? E a oficina mecânica, em espanhol, como é que fala? Se oficina é escritório, oficina mecânica. Oficina é qualquer tipo de oficina. Uma oficina de arte, oficina mecânica, uma oficina culinária. Em espanhol se diz taller. Ou taller na Argentina. Talher já lembra de talher. Os talheres já lembram de garfo e colher, tá? Mas esses talheres, garfo, colher, faca, em espanhol são cubiertos. Aí vai desfalcar. Tá? Cubiertos, que não quer dizer cobertor. Porque cobertor é outra coisa, cobija. Só vai aparecer cada vez mais. Inúmeras outras palavrinhas vão surgindo aqui. Deixa eu só dar mais um exemplo aqui, já que eu falei de uma, que eu citei na outra turma. A palavra cachorro. Primeiro, a palavra cachorro em português. Como é que diz em espanhol? Em espanhol, cachorro, em português, tá? Vou pôr um Tzinho aqui. Em espanhol é perro. Tá? Isso aqui. Em espanhol tem pero, com um R só, com um Ezinho aqui, que quer dizer em português mas, conjunção adversativa. Tá? Pero. E aqui pero e perro. Perro. Tem diferença na pronúncia. Só para fechar, cachorro. Tem a palavra em espanhol, cachorro, e não cachorro. Cachorro em espanhol quer dizer o que em português? Exemplo: Patrícia tem um gato, uma gata, e a gata tem 5 cachorros. Filhote. Caracoles, né? Filhote. Espanhol é fácil, facinho. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Na leitura e na interpretação, portanto, é necessário que você se atente a esses detalhes. Vitor, são pegadinhas. Pessoal, não são pegadinhas. Na elaboração de prova, de interpretação de texto, é necessário que você se atente a essas expressões, porque elas podem modificar o sentido do seu texto. Ao ler, então, não se prenda a palavras soltas, se prenda ao contexto. Olhou para o texto, vocês vão ver aqui, por exemplo, olhou para o texto e viu lá a palavra, por exemplo, isótopo. Isótopo radioativo. Está no texto. Você vai perder tempo tentando traduzir isso se você não conhece. Não, se atente ao contexto, você vai entender. Tá? Tenha muito cuidado com os falsos combinados, falamos, porque são palavras que vão te dificultar alguma coisinha. Mas eu diria dificultar, mas não vai prejudicar a sua prova, não. Aqui eu trouxe um texto para vocês, cujo título é El brillo azul de la muerte. Como não vai dar para fazer a leitura total desse texto de vocês hoje, eu vou sugerir que vocês façam o seguinte para mim. Primeiro, façam a leitura apenas até aqui na contaminação, só na primeira parte. Ao fazerem a leitura, sublinhem, por favor, palavras que porventura vocês não conheçam, expressões que causem dúvida. Entendeu? Pelo contexto geral, ok. Mas sublinhem essas expressões, por favor, tá? Aí ao final vocês lerem, 5 minutinhos, eu vou fazer a leitura com vocês e nós vamos passando por palavra, expressão por expressão, caso tenha dúvida. E depois nós finalizamos a leitura total. Muerte trata sobre o quê? Qual que é o contexto aqui? Sobre Isso, o acidente radioativo nuclear Césio 137, que aconteceu numa cidade muito distante, chamada Goiânia. Pessoal, o acidente do Césio, vocês já estudaram, foi
se não me engano, o segundo maior da humanidade, não é isso? Segundo maior, só perde para Chernobyl? É isso, né? Então, assim, eu me lembro que, não sei se vocês conhecem a região ali da 74, perto do mercado municipal. Lá até hoje, o lugar onde aconteceu o acidente do SESI é um lote vazio, não pode construir nada, todo cimentado. Então, assim, tem a rua, aí você passa em frente ao lote vazio. Tá? E isso, na época, teve uma repercussão mundial, porque vocês vão ver pelo texto que foi algo tão minúsculo que causou esse acidente todo, as mortes. Apesar de que oficialmente falam que é uma quantidade de mortes, mas historicamente nós sabemos que muitas pessoas foram afetadas. Voltando aqui então no texto, aí depois nós falamos um pouquinho mais. O que vocês marcaram como expressões ou palavras que vocês não conhecem e que vocês querem e que nós podemos aí ver significado? Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Eu vou anotando essas palavras aqui. O que vocês marcam aí? Vamos lá, cientos primeiro? Cientos. Essa está tranquila. Cientos quer dizer? Centenas. Tá? Olha aqui, vem de cien, tá? Centenas. Qual que é a outra? Isótopo. Tá. Pessoal, aqui lá contaminadas por isótopo radioativo. Isso é uma expressão da química, vocês têm que saber. Não muda. São isótopos, tá? É uma expressão química. Onde? Quarta linha. Tá. La catástrofe. Quarta linha. La catástrofe se debió al cessio. Se debió vem do verbo beber. Tá no passado. Se debió, deveu-se. A catástrofe se deve, nós vamos ler assim, tá? Por mais que seja no passado, a catástrofe se deve ao acidente, ou se deveu, seria a tradução literal, e resultou cientos de pessoas contaminadas por isótopo radioativo. Empezó? É a primeira palavra depois do ponto. Depois do ponto. Do segundo ponto. É o acidente. Tá. El incidente empezó. Olha só, não vou traduzir não. El incidente empezó quando dos jóvenes pepenadores ingressaram en las instalaciones del Instituto Goiano de Radioterapia. O que é empezar? Entrar? Nesse contexto. Alguém falou aqui, está de máscara, não consigo ver. Ele incidente começou. Empezar quer dizer começar, quer dizer iniciar. Pode ser, só um minutinho. Poderia ser o verbo começou. Poderia, mas aí optaram por outro verbo empezar. O acidente, então, começou quando dois jóvenes pepenadores ingressaram em las instalações. No contexto, vamos ver o texto aqui. Dois jovens, entraram num lugar lá abandonado, onde era o Instituto Goiano de Radioterapia, se depararam com um objeto ali e pegaram esse objeto para desmontar. O que esses dois jovens faziam? Catadores? Eram dois catadores. Então, pepenadores, a tradução certa não vai ser catadores, porque vai ter uma expressão para isso, mas nós poderíamos traduzir como depenadores. Tá? Depenadores no sentido de desmontar. São catadores, mas além de serem catadores, eles são aqueles catadores que fazem reciclagem. Então, o objetivo deles era desmontar a cápsula e vender para o ferro velho. Então, esses pepenadores seriam realmente depenadores, ou que desmontam, pessoas que desmontam algo, tá?
Então, terpenadores ingressaram a las instalações, que eu já li, Aí esse aí é de aí mesmo, adjunta adverbial de lugar, se encontravam numa unidade de teleterapia com excesso no interior. A pronúncia aí é terapia e não terapia. Tá? Terapia, mesmo sem acento. Outra expressão. Chatarreiros. Chatarreiros, aí sim são catadores. Chatarreiros. El par de chatarreiros, os dois, cargou. O que é cargar? Olha, carregar, tá? Carregar. Exatamente. Carregar é carregar. Então, el par de chatarreiros cargou a unidade. Carregaram a unidade de teleterapia sobre uma carretilla. O que é uma carretilla? Um carrinho. Sobre um carrinho, tá? Sobre uma carretinha. Aqui não dá para falar que seria um carrinho de mão, não, uma carretinha, tá? Não dá para especificar, mas é uma carretinha. E isso, uma carretinha. Tradução, carretilla, esse sufixo aí, idia, idio, é diminutivo. Uma carretilla, e se dirigiram a la morada de Dos Santos, a aproximadamente medio quilômetro de distância. Outra palavra? Desmantelar. Uma vez sair, uma vez lá naquele local, prosseguiram a desmantelar aquele dispositivo e se encontraram com a cápsula radioativa. Se tratava de um diminuto, pequenino, um diminuto dedal, algo do tamanho de um dedo. Então, é como se fosse um pequeno dedal mesmo, assim. A cápsula onde existia o césio era realmente minúscula. Vocês vão ver o tamanho dela aqui. Então, um diminuto dedal, como se fosse um dedal pequenino, tá? Radioativo de cloruro de césio. O que é cloruro de césio? Termo químico. Cloro. Cloro não. Mas tem a ver, é quase cloro. Você fala um cloro de césio? Não. Um cloreto. Cloreto de césio. Tá? Um cloreto de césio contenido dentro de uma carcaça de acero e plomo. Essa aqui eu vou colocar, vocês marcaram o que eu ponho. O que é acero? E o que é plomo? Hã? Plomo é chumbo. Plomo é em inglês. Chumbo e acero. Olha o que está dizendo aqui. Ele contenido estava dentro de uma carcaça de plomo, de chumbo e de acero. Acero é aço. Então imaginem o que esses dois caras tiveram que fazer para extrair esse pozinho azul dentro de uma carcaça de aço e chumbo. Como na ventana, uma janelinha, janela, de irídio, tá? Irídio é um termo químico também, irídio. Tá? Quando extraíram a cápsula da carcaça, extrair, o verbo, quando extraíram, né, extraíram, cuidado para não traduzir por estrangeiro, porque não tem nada a ver. Quando extraíram a cápsula da carcaça de protección, a radiação gama emitida através da ventana. O que é gama, professor? Gama. Ventana, janela, olha só. Quando extraíram a cápsula da carcaça de proteção, a radiação gama, tá? Isso, emitida através dessa janelinha de irídio, generou mal-estar. Generou
gerou mal-estar em los hombres um par de dias depois. Quantos dias? 2 dias depois. Ignorando por completo a gravidade de seu estado, ambos creyeron. O que creyeron? Creram, acreditaram que se devia a algo que haviam comido. Eles começaram a passar mal, 2 dias depois. E aí acharam que tinham comido ali uma coxinha estragada, né? Tinham comido alguma coisa estragada. Só que na verdade eles já tiveram contato com o cérebro. Depois desses 6 dias, el brillo de la muerte, como passou a ser conhecida a substância, se havia cobrado a vida de 4 pessoas, además de contaminar a cientos. O que é cobrado? Haver-se cobrado a vida é uma expressão, tá? Como se a morte cobrou a sua vida, cobrou o seu preço, nesse caso. Sim. Então, essa substância havia cobrado a vida, cobrado caro a vida dessas 4 pessoas. Morreram, no plural. Em 2 semanas, aquele pequeno container, recipiente de 51 milímetros de diâmetro e 48 milímetros de largura, provocou um dos maiores desastres nucleares da história. Imagine, 51 milímetros de diâmetro e 48 milímetros de largura. Isso, algo minúsculo, algo pequeno. E causou esse estrago todo. Oficialmente, só 4 pessoas morreram por exposição à radiação. Pero cachorro, que eu anotei aqui, mas, segundo estimações são estimativas, tá? Cuidado que não é perro de estimação, não é cachorro de estimação. Mas, segundo estimativas da Associação de Vítimas, o número de vítimas é muito maior e chega a los 80. Primeira parte do texto lido. Depois vocês vão fazer a leitura da segunda parte e vamos para a interpretação, ok?